Pessoal, tudo bem? Vim aqui então trazer minha trajetória até conseguir ser mamãe. Bom, primeiro eu quero iniciar esse vídeo dizendo para todas as mulheres que são tentantes, que é assim que a gente chama as mulheres que estão tentando gravidez, que é um caminho muito árduo, eu sei, é dolorido e muitas vezes cansativo. Mas não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você quer. Se é isso mesmo que você quer, se o seu desejo é ser mãe, corra atrás dele. Mas que, ao mesmo tempo, tente tratar, diante de tudo isso, a ansiedade de ser mãe. Porque isso ajuda muito. E vocês vão entender um pouquinho sobre esse fato com a história que eu vou contar agora. Bom, eu me casei em 2013. 2 anos depois, eu e o Ricardo resolvemos que queríamos ter filhos, né? Eu sempre fui uma louca apaixonada por criança, sempre fui a tia legal que todo mundo queria tá junto, porque eu cuidava, eu brincava e etc e tal. Então, em 2015 começou a minha caminhada para engravidar. Eu sempre tive micropoliscistos, passava em vários médicos, e, enfim, eu não dava muita atenção antes para isso. Em 2015 comecei a focar e comecei a procurar um ginecologista bacana para que eu conseguisse fazer um tratamento certinho para eu focar na gravidez. Só que em 2015, quando eu comecei a procurar alguns médicos, eu passei por 10 médicos. Por que por 10 médicos? Todos os médicos que eu entrava no consultório falavam assim: doutor, eu vim até aqui porque eu quero engravidar. A resposta era a mesma. Antes de qualquer pedido de exame, antes de qualquer coisa, era assim: você quer engravidar? Você precisa emagrecer. Tudo bem, eu sabia e entendia os riscos de ter uma gravidez acima do peso. Eu sabia disso, porque eu procurava isso diariamente na internet, né? Não só isso, como outras coisas sobre a gravidez. Mas, enfim, não era aquilo que eu queria ouvir. Eu queria pelo menos fazer uns exames e saber o que eu tinha, se eu tinha algum problema para engravidar, enfim. E eu queria um pouco mais de atenção, de cuidado. Eu acredito que era isso, que é essencial para nós que estamos tentando. Em 2015, para mim, ainda era tranquilo, porque foi o meu processo inicial, de começo de busca pela gravidez, enfim. E passou 2015, eu passei por 10 médicos. Em 2016, eu passei pelo médico, o Dr. Alexandre, e não foi o que fez o meu pré-natal, infelizmente, porque quando eu engravidei, o convênio desconveniou o médico. Então, não foi ele que fez meu pré-natal, mas enfim. Quando eu passei com o Dr. Alexandre, ele era novinho, e quando eu entrei na sala, eu já entrei assim: ai meu Deus, mais um médico que vai mandar eu engravidar. Olha, perdão. Mais um médico que vai mandar eu emagrecer antes de engravidar. Na minha cabeça, era isso. Entrei com isso, com essa coisa formada na cabeça. Aí cheguei e falei pro médico, falei: doutor, vim até aqui porque eu quero engravidar. Ele falou: bacana, que legal. Vamos fazer alguns exames, analisar o seu histórico, tudo, e depois a gente volta a conversar. Eu falei: nossa, pra mim aquilo era fora do comum, que na verdade seria que qualquer outro médico deveria fazer, mas enfim. Aí ele me passou ácido fólico, que pra mim, na minha cabeça, eu não tinha que tomar antes da gravidez, eu tinha que tomar quando eu estava grávida. Descobri por ele que não, que você já toma antes para preparar o seu útero e tal, enfim. E no final da consulta, ele estava prescrevendo os exames, aí eu peguei e falei assim: doutor, o senhor não vai mandar eu emagrecer? Aí ele olhou para mim e falou assim: como assim? O que você tá falando? Aí eu expliquei para ele a minha trajetória até chegar nele. Aí ele falou: não, o meu primeiro passo é analisar os seus exames, ver como que você tá, o que você tem, se você tem algum problema para engravidar, e depois eu vou te falar assim. Ele falou: claro, uma gravidez acima do peso é de risco, mas não é o fim dos tempos. Gente, eu saí de lá renovada. Falei: meu Deus, eu não acredito. Isso já fazia 1 ano que eu estava tentando engravidar, e é uma tortura muito grande para quem é tentante, quem tá tentando engravidar sabe o que eu tô falando. Então, a cada negativo é uma dor muito forte, você se sente horrível, se sente péssima. Cada negativo que eu via, eu chorava muito, enfim. Então, eu já tava nesse processo bem doloroso. E tá bom.
E aí eu conheci esse médico, passei por ele, fiz os exames, e aí a gente começou o meu tratamento de policístico, que até então eu não tinha feito, no ano passado todinho eu não tinha feito, porque os médicos só falavam que eu tinha que emagrecer, só isso. Comecei a fazer, e ele falando pra mim, olha, Thaís, é um processo um pouquinho mais difícil, tal, talvez seja rápido, talvez demore, enfim. Tá bom. E eu comecei a fazer os tratamentos, a única coisa que eu tinha era o policisto. De resto, estava tudo em ordem. O Ricardo fez exames também, estava tudo em ordem. E aí, com 3 meses, eu consegui tratar os policísticos, porque eu tinha bem pouquinho mesmo. Consegui tratar, ele falou, olha, Thaís, seu útero tá limpinho agora, tal, não sei o que, então tá bom. E aí começou a saga pior ainda. Porque na minha cabeça eu não entendia o motivo de eu não engravidar. Eu não tinha problemas para engravidar, o Ricardo não tinha. Começou um processo longo e dolorido, mais dolorido que já estava. E aí eu comecei a fazer exame, gente, eu fazia tanto exame. Tem exame que eu não sei nem pronunciar o nome e tem exame que eu não gosto nem de lembrar porque era dolorido fazer. E fiz muitos exames e não, tudo normal, tudo normal. E eu falava, gente, está tudo normal, por que eu não engravido? E era uma ansiedade muito grande, era muito difícil. Para vocês terem noção de eu entrar no mercado e ver gente com criança no colo, eu chorava horrores porque eu não poderia ser mãe. Eu pus isso na minha cabeça que eu não poderia ser mãe, passei por um processo muito difícil até entender tudo isso. Só que esse processo difícil durou quase 2 anos. Isso foi em 2016, quando foi em 2018, no mês de 2018, depois de passar por muito sofrimento, gente, é muito sofrimento mesmo. Depois de passar por muito sofrimento, no mês de 2018 eu sentei com o Ricardo e falei, Ricardo, é o seguinte, eu não quero mais tentar ser mãe, pelo menos por enquanto. E eu falei isso de coração, porque eu aceitei isso, eu realmente coloquei isso na minha cabeça e no meu coração. E ele falou assim, tudo bem, tá, a gente vai fazer aquilo que você quer, eu sei o caminho dolorido que tá sendo pra você. E eu falei pra ele, bom, eu não quero agora, eu não quero mais passar por isso, eu estou acabando comigo e eu não quero mais, pra mim não tá dando mais. E eu não quero mais e pronto, acabou. Ele falou, tudo bem. Eu falei, esse plano de ser mãe vai ficar mais pra frente, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu pus isso na minha cabeça, gente. E foi libertador pra mim, foi maravilhoso, porque assim, eu não encanava mais. Aí, a gente que tá tentando a gravidez, cada pergunta do quando vem o nenê é irritante, muito. Então, cada pergunta, às vezes eu ia numa festa de família ou na festa de amigos e todo mundo falava, nossa, já estão casados há tanto tempo, não vão ter um filho? E aquilo me consumia de um jeito, porque assim, eu queria ter um filho, mas eu não conseguia. E as pessoas não entendem o quão dolorido é uma pergunta tão simples. Muitas das vezes não fazem nem por maldade, mas pra gente que tá tentando é muito dolorido. E aí, cada vez que eu ouvia essa pergunta, tipo, acabava comigo, o Ricardo sabia. Eu chegava em casa muito triste, chateada, enfim. Em 2018, eu falei pra ele que eu não queria mais passar por isso, que eu não iria mais passar por isso. E foi assim, maravilhoso mesmo. Eu falei pra ele, ó, vamos viajar, vamos curtir nosso casamento e a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Ele falou, tá bom, combinado. Na semana seguinte, a gente foi numa agência de viagem e compramos uma viagem para Fortaleza, Jericoacoara, que era um dos sonhos da gente conhecer. E tá bom. Falei, bom, a gente vai viajar, vamos curtir a vida, tudo combinadíssimo. Minha menstruação sempre foi muito desregulada, mas nessa época eu já estava mais reguladinha, porque eu estava fazendo tratamentos seguidos, então estava bem reguladinha. Em novembro de 2018, minha menstruação atrasou e eu fiz o teste. E foi meu primeiro negativo depois do meu processo de aceitar que a hora que tivesse que vir, ia vir e eu não ia ficar na neurose. Gente, foi tão libertador pra mim aquilo, porque eu lembro como se fosse hoje, que eu olhei e eu falei assim, nossa, deu negativo. Poxa, que pena. Nessa tranquilidade. Falei, não foi dessa vez. E eu saí e falei pro Ricardo, ó, deu negativo de novo e tal. E eu falei, meu Deus, eu não passei 30 minutos chorando depois do negativo e tal. E foi muito bom pra mim, foi libertador mesmo, de verdade. Aí, beleza. Passou, no final do ano a gente foi viajar, fomos pra
para Ribeirão Preto, Santo Antônio da Alegria, voltamos para casa, trocamos de mala e fomos para a praia com os amigos passar o ano novo. Foi maravilhoso. E nossa viagem para Fortaleza era em abril, foi em abril, né, de 2019. Em abril de 2019, gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu já tentei resumir várias vezes, mas não tá dando certo. Vai ficar um pouquinho longo. Prometo que nos outros eu faço mais curtinho. Mas é que é muita coisa para falar. E aí, em abril de 2019, a gente ia para Fortaleza. Só que quando nós compramos nosso pacote de viagem, a gente comprou com uma agência de viagem, só que pela Avianca, a nossa passagem aérea. E foi a época que a Avianca estava falindo. Que isso aí dá uma outra história, porque deu uma confusão nessa nossa viagem que vocês não têm noção. Dá até um outro vídeo. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo para vocês. E beleza, e eu passei muito nervoso antes de viajar. Então, eu passei muito mal, eu passava muito mal, eu vomitava direto e um negócio ruim, e eu falava, meu Deus, tal. E a gente achou que isso de eu passar mal e tudo era por causa da ansiedade da viagem, de não estar dando certo, enfim. Falei, tá bom, e tô com isso, é ansiedade da viagem, ansiedade da viagem. Eu ia trabalhar, nossa, eu ia no banheiro umas 3, 4 vezes vomitar, porque... Mas era muito, tava tudo muito ligado, assim, eu tava muito nervosa mesmo por causa da viagem, então a gente raciocinou que era isso. Fomos viajar, foi lindo, maravilhoso, depois de muito sofrimento para conseguir viajar. Aí a gente foi viajar, eu não passava mal na viagem, era tudo maravilhoso. Falei, bom, então, tá vendo? Aí eu e o Ricardo falavam, tá vendo? Era a ansiedade da viagem, porque não sei o quê. Porque eu tive, na verdade, como eu tava passando mal muito, direto, eu tive medo de ser alguma outra coisa, uma doença, a gente ficou preocupado com isso. Ah, não, mas era só ansiedade. Tá bom, fomos viajar. Quando eu voltei, em um dia, que eu também me lembro como se fosse hoje, a gente trabalhava junto, na mesma empresa, eu e o Ricardo. Nós viemos em casa almoçar. Eu comi arroz com feijoada. Gente, eu comi e tava gostoso, eu comi com uma vontade. Aí comi e tal, não sei o quê. De repente eu passei mal, fui pro banheiro, vomitei, eu passei mal, né? Pus tudo pra fora e acabou, foi aquilo. Aí eu olhei pro Ricardo e falei assim, olha, Ricardo, eu passei mal desse jeito e tá muito estranho. Porque quando alguma comida te faz mal, aquilo fica revirando no seu estômago e tal. Eu falei, foi uma coisa muito simples, Ricardo. Eu fui lá, passei mal, pronto, acabou. Aí ele falou, e o que você acha? Eu falei, não sei, de repente pode ser gravidez. Mas com a minha cabeça tranquila e libertada daquele desespero que eu tava. Enfim, tá bom. Aí ele falou assim pra mim, então vamos comprar um teste. Falei, tudo bem. Isso foi numa quinta-feira. E me deu uma vontade de comer comida japonesa, gente, mas era uma vontade louca, um desespero que eu nunca senti na vida. Falava, Ricardo, é muito desesperador. Aí liguei pra minha irmã e falei pra gente comer comida japonesa. Fui à noite comer comida japonesa. Chegou em casa, aí eu passei na farmácia e comprei o teste. Falei, Ricardo, vou passar na farmácia e comprar o teste por desencargo, porque se for, né? Ele falou, é verdade, comprei o teste. Quando eu cheguei em casa, antes mesmo de eu fazer o teste, eu passei mal de novo. Eu pus tudo pra fora de novo. Gente, eu falava pra ele, mas nossa, tava tão gostosa a comida, eu queria tanto comer aquilo. E beleza. E fui fazer o teste. Fiz o teste, tá bom. Aí, gente, foi tão negócio... Você já entra com aquela, não, acho que é besteira, vai dar negativo e tudo bem. E eu já estava naquela parte da negação de, ai, eu não quero mais ser mãe agora, então eu não vou focar nisso, então pra mim tá tranquilo. E beleza, então eu não tava naquele desespero, veio, né, o positivo, entendeu? E beleza, entrei, fiz o teste. Foi muito engraçado, porque nossa casa hoje são sobrado, mas na época era tudo num andar só. E aí eu tava no banheiro e aí deu os 2 risquinhos. Eu fiquei olhando e falei, oxe, quê? A caixinha tinha ficado na cama. Aí eu saí do banheiro, fui até a cama, olhei a caixinha para ver se estava certo, se 2 risquinhos era positivo. Voltei pro banheiro, fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, é sério, é positivo. O Ricardo estava deitado na cama, aí eu saí da cama e falei assim, Ricardo,
deu positivo. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí ele caiu, ele teve um ataque de riso, eu já comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus. E engraçado, nessa hora me passou tanta coisa na cabeça, eu falava, mas eu não queria mais, e agora veio, e não sei o que, mas eu quero. Gente, é um negócio louco, maluco, que até hoje eu falo, eu não consigo explicar o que passou na minha cabeça de verdade naquele momento que eu descobri a gravidez. Foi um misto de sentimentos, assim, um negócio muito louco. E ao mesmo tempo que eu falava, não, eu não queria, eu falava, não, mas eu queria sim. Veio, tudo bem, veio numa hora que eu falei que não queria. Gente, confuso, totalmente confuso. Mas fiquei maravilhada, claro. Veio o meu tão sonhado positivo. E foi assim, eu falei, meu Deus, eu olhava pro Ricardo e falei, nossa, gente, que maravilhoso. Bom, enfim, o vídeo tá ficando muito longo. Se vocês quiserem saber detalhes de como foi quando eu descobri minha gravidez com 4 meses, porque justamente por tudo isso que eu passei da viagem, pra mim era ansiedade e não já era gravidez, eu já estava passando mal por causa da gravidez, então eu descobri com 4 meses. Se vocês quiserem saber detalhes da gravidez, eu gravo um novo vídeo, porque já tá ficando muito longo, tá? Essa foi minha trajetória até ser mamãe. Não foi fácil, foi muito dolorido, foi muito cansativo, mas foi a realização de um sonho. Hoje eu tenho o maior sonho que eu tinha, tá aqui comigo, que é o meu Murilinho. É maravilhoso. E para você que é tentante, não desista. A sua hora vai chegar. Eu tenho certeza disso, tá? Beijão, obrigado por todo o carinho de sempre. E se vocês quiserem saber mais detalhes, então vocês me falam aí, que aí eu posto um novo vídeo contando os detalhes de quando eu descobri a gravidez, de como foi e de como foi o processo da minha gravidez, tá bom? Beijão, gente!